Acho que a gente tem que sempre primeiro compreender que a esfera da violência ela se dá na sociedade como um todo e ela só se reverbera de forma ainda mais complexa dentro do ambiente domiciliar. E aí dentro desse ambiente domiciliar, a gente tem um ciclo que começa, né, muitas vezes de forma patriarcal, pelos nossos avós, pelos nossos pais, pelos nossos companheiros, pelos nossos irmãos. Então a gente também não pode jogar tudo na conta da nossa relação íntima com os nossos companheiros, né? Quando a gente olha no passado, na história das nossas avós, onde elas tinham seus casamentos arranjados, isso é uma forma de violência. Quando a gente vê que a gente não podia sair sem que tivesse a presença do irmão, que você só vai se o irmão for, isso é uma forma de violência, né? E quando a gente olha para um relacionamento, ele começa sobretudo na violência psicológica. Então, é ali naquele processo da violência psicológica, onde esse agressor, ele vai de forma muito sutil, né, te mexendo com a sua autoestima, desvalorizando sua capacidade, questionando sua capacidade, sua inteligência, isso é violência doméstica, né? Isso é configurado como violência psicológica. Quando isso passa, né, para um puxão de cabelo, um empurrão, um beliscão, se vai se constituindo para uma violência física. Quando se queima os documentos, quando guarda a chave de casa, quando não se deixa tirar a carta, isso é violência material. Então, esses são os ciclos. Agora, para se romper com isso, né, que é o ponto-chave da conversa, é a mulher reconhecer como cada tipo de violência entra dentro dessas caixinhas. Porque a gente ouve muito das mulheres, né? Ah, não, mas eu não sofro violência, ele nunca me bateu, mas ele já queimou seus documentos, mas ele guarda a chave para você não sair de casa. Mas ele te chama de burra, de gorda, fala que você é incapaz, que a vizinha é melhor, que a mulher de tal pessoa é muito mais inteligente que você. Então, o romper com a violência é reconhecer como ela é reproduzida no cotidiano dentro dessas várias formas. E como se dá o romper? É se fortalecer através das suas relações íntimas, de pessoas que te apoiem, te fortaleçam a compreender o que é a violência e a também te direcionar a quais órgãos você pode buscar, porque a violência é um crime constituído pela Lei Maria da Penha, que completou nesse mês 16 anos, vem para reafirmar o que é o direito, o que a gente abomina, o que é crime. A gente vai voltando a falar assim, mas será que é crime mesmo? Ou será que é a mulher que provocou? Então, eu tenho medo de chegar num devido momento do governo em que se revogue a Lei Maria da Penha. Então, a gente está nesse lugar de ficar com medo de a qualquer dia acordar num Estado democrático de direito, onde direito não tem nada.
Acho que o principal para você interromper o processo de violência contra a mulher é ter uma disponibilidade de escuta. Grande parte das mulheres não tem quem as escute. A gente não quer saber de história triste. A gente vive numa sociedade capitalista em que a gente disputa qual a melhor foto, né? Qual o melhor make, qual a melhor maquiagem, como é que você sai na foto, né? Então, a gente não disputa a tragédia, a gente disputa a melhor foto. Nós somos educados o tempo inteiro para mudar o homem. Grande parte das adolescentes, até hoje, das mulheres, elas dizem assim, ele gosta de futebol, mas quando casar comigo, eu vou mudar ele. Ele gosta, mas eu vou mudar ele. A gente é educada com essa pretensão de que vai mudar a outra pessoa, né? E aí é uma coisa complicada, né? Quando você pensa a questão da violência, é uma solidão muito grande. Existe uma impossibilidade de espaço físico onde essa mulher possa falar sobre violência. Parece que a gente não quer muito tratar sobre o assunto, não quer muito ouvir, porque a história é longa. A gente está falando de mulheres que a vida é uma violência, a vida já começou com uma violência, aí entra num relacionamento de violência. Então não é uma coisa que você, em 15 minutos, essa mulher já contou tudo que ela precisa. Vai precisar de um tempo maior para escutá-la, para entender, vai ter que ter uma paciência. E não é qualquer escuta. Ouvir é aquela coisa, você está no trem, você escuta uma conversa que está rolando ali, né? Você está no trem, está no metrô, você ouve. A gente precisa escutar. Escutar requer que você olhe para a pessoa. Então a gente está falando de mulher com baixa escolaridade, com pouco acesso ao trabalho, que não tem moradia, que vai se organizar como na vida? Eu acho que são tantos os fatores que faz com que a violência ocorra contra a mulher. É um corpo de mulher. Com um corpo de mulher, está disponível para a violência. É um corpo de mulher. É para a violência. A mulher, ela, na nossa sociedade, não é um corpo que é valorizado. Todo mundo pensa sobre o nosso corpo e define o que vai ser feito do nosso corpo. Define qual roupa é a ideal. Através da roupa vai se dizer se você está certa ou se você está errada, né? Então, é um corpo sem valor, é um corpo a ser dominado pelo homem. É o homem que vai determinar como é que aquele corpo fala da empresa. A gente vive um complexo de Cinderela romantizado. Ainda hoje a gente vive isso, que assim, esse corpo tem que ser despertado por um homem. E ele, a partir disso, ele é validado por esse homem. Então, agora você fala, agora você não fala, agora... É um corpo que precisa de autorização o tempo inteiro, a gente vai correndo atrás de autorização.
simplesmente chegou em casa e pulou em cima de mim, já grudou no meu pescoço e tentando me esganar. E eu tentei entrar em luta corporal, mas ele era muito mais forte do que eu. E eu fui correr pra cozinha. Nessa que eu corri pra cozinha, ele me puxou pelo cabelo, me arrastou pro quarto de novo. Como na casa dele tinha umas caixas de feira, de plástico, que ele guardava documentos, essas coisas, ele começou a quebrar na minha cabeça. Ele quebrou na minha cabeça, ele me jogou na parede, eu tentei pôr a mão, ele quebrou esse dedo meu. E eu tentando revidar, mas eu não tinha forças, né? Só que ele tinha deixado a porta aberta, entreaberta. Que eu tentei correr, ele puxou de novo o meu cabelo e pegou uma faca e passou pelo meu pescoço. Só que nessa que ele passou no meu pescoço, eu simplesmente passou um filme na minha cabeça. Só que ele passou, a faca tava ao contrário. Só deu uma furadinha assim, mas foi bem de leve, ele passou com tudo a faca no meu pescoço. E eu consegui, bati nele, ele pegou uma tesoura roxa, que tinha em cima da pia, e tentou de novo, eu consegui correr, escapei pela porta. Desci, a dona da casa estava lavando a garagem, tinha um espaço bem pequenininho. Eu não sei como que eu passei como um foguete. E eu corri descalço, de pijama, dentro de uma padaria e pedi socorro. Existem muitos caminhos para a gente pensar, enquanto estratégia em política pública, para ajudar essas mulheres a sair do ciclo de violência, né? O primeiro ponto que a gente tem que pensar é que a gente sempre sabe onde tem uma mulher que está sofrendo algum aspecto da violência. O que nos diferencia é o quanto a gente tem coragem de apoiar e o quanto a gente pensa que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, enquanto sociedade, a gente tem uma responsabilidade grande de, por vezes, saber, só que a gente carrega muito um discurso de, não, ali eu não vou mexer, porque ali a gente sabe que briga, depois volta. Só que, assim, existem muitas estratégias, não só enquanto poder público, mas enquanto sociedade civil, enquanto comunidade, enquanto vizinhança, de um fazer que possibilite apoiar e ajudar e muitas vezes salvar vidas, né? Então, assim, pensando enquanto rede intersetorial, os equipamentos públicos que estão dentro dos territórios, às vezes, são os primeiros a ter acesso a essa mulher. Por exemplo, as unidades básicas de saúde, os agentes de saúde que circulam, que moram ali no bairro e que circulam pelo bairro fazendo o atendimento ali domiciliar. Geralmente, os casos chegam para nós, na grande maioria, por esses agentes de saúde, que relatam ali um contexto de violência, que levam isso para as equipes das unidades de saúde e as equipes acionam a gente. Por vezes a gente também recebe através das escolas, né? As mães, elas têm muito contato com as escolas onde seus filhos estão matriculados. Então também nós somos muito acionados através da rede escolar. Então unidades de saúde, unidade escolar são muito conhecedoras disso, né? Então a gente tenta sempre fomentar um discurso, um diálogo com essas unidades para que eles entendam cada vez mais quais são os aspectos da violência, como essa violência chega nesses lares e a forma como essas mulheres se comportam. Porque muitas vezes esses mesmos agentes de saúde chegam nessa casa, tem-se ali uma mulher extremamente fragilizada, com um olhar, com um pedido de socorro, muitas vezes muito machucada, e esse agente ele tem que ter uma sensibilidade de entender que ali tem alguma coisa. Então essa mulher ela tem caminhos, tem locais específicos onde ela pode ser orientada a saber como romper. Então um caminho possível é a unidade pública onde eu trabalho, que é o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. É uma unidade da política de assistência, que funciona de segunda a sexta, das 8 às 18, onde essa mulher pode ir em qualquer momento em que pensar, né, e que entender que precisa ali de alguma forma de apoio social, psicológica e jurídica para conseguir encontrar caminhos. E existem caminhos possíveis, que aí, óbvio, vai depender também do desejo dela, né? A gente não pega pelo braço e fala, não, vamos lá, você tem que denunciar, não. Tudo é um processo de fortalecimento, de empoderamento, até ela compreender que chegou ali um momento da hora de romper com essa relação. E existem caminhos possíveis. Um é fazendo boletim de ocorrência, afastando esse agressor do lar,
E um outro caminho possível, se essa mulher decidir sair desse ambiente, é ir para um espaço de acolhimento, o qual um deles eu supervisiono, que são os abrigos para mulheres vítimas de violência em risco de morte. Todos os dias eu olho para... Não que eu me sobreponha, não, ela é pior do que eu, não. Mas eu olho cada uma das meninas que estão aqui comigo e eu falo, caramba, elas conseguiram, eu também consigo. Sabe? Pô, tem situações que são piores que a minha, sim, mas eu sinto a minha dor. Eu não vivi a dor delas, mas eu sinto a minha dor. Então é muito mais... Eu olho para elas e eu falo, caramba, ela consegue, então eu também consigo. Para coibir a violência doméstica, a gente precisa pensar em como pensar uma nova ordem de sociedade. A violência doméstica dentro de uma casa, ela se expressa por conta da violência de gênero que a gente tem em sociedade, né? Então, o que leva um homem a praticar uma violência? O que ele carrega é todo um discurso que o empodera a pensar que aquele é um corpo dele, que aquela mulher é dele, que ele pode expressar ali da forma como ele quiser a sua raiva, a sua ira, a sua angústia. Eu não carrego mágoa deles, eu fico triste pela minha história, mas ao mesmo tempo eu fico feliz pela mesma história, porque a mulher que eu sou hoje é formada por esses traumas aí, por essas coisas que aconteceram, porque eu acho que eu não seria tão gigante igual eu me vejo hoje. Antes o mundo era enorme para mim, e hoje eu vejo o mundo tão pequeno. E a gente só consegue pensar em mexer essa estrutura, em coibir essas formas de violência, esse comportamento, né, que atravessa os nossos corpos, quando a gente, fora de sociedade, consegue pensar uma outra lógica de como enxergar a mulher em pé de igualdade, né? Então, a gente tem que pensar em outras formas de comportamento, a gente tem que pensar em quebrar essa lógica de que homem não chora, de que homem tem que ser valente, de que homem é o dono do contexto, de que é o homem que paga a conta, de que é o homem que é o provedor, de que é o homem que tem a última palavra. Quando a gente destrói essa esfera machista que envolve essa roupagem de colocar o homem nessa posição de poder, a gente inibe o que é a reprodução da violência dentro das casas. Então, eu acho que a gente tem que fazer de fora para dentro. Aí a gente consegue pensar em como resolver isso dentro dos lares. Primeiro eles chegavam em mim como tudo que eu esperava. Tipo assim, foi o que eu falei, é a questão da análise que eles fazem antes, sabe? Eu acho que todo abusador, todo psicopata, ele age dessa forma. Primeiro ele te estuda. Então, assim, tudo que eu precisava ouvir, eles falavam. Então, eles vinham, assim, o reflexo que eu tinha deles podiam não ser bonito aparentemente, porque eu nunca me foquei muito em aparência. Mas eu olhava pra eles e falava assim, caramba, o cara fala tudo que eu quero ouvir. Ah, você é linda. Coisas que eu não era, porque eu sabia que eu tava super mal, sabe? Eu tava magra, eu tava com olheira. Eu nem publicava muitas fotos, mas as poucas que eu compartilhava, eles sempre curtiam. Sempre mandavam comentário, ah, você tá linda. E tipo, eu sabia que eu não tava, mas eu queria ouvir que eu estava. Porque eu tava fragilizada, eu já tava me sentindo mal. Então alguém que falasse alguma coisa boa pra mim, nossa, era o meu príncipe. E aí eu olhava, eu já via aquela pessoa bonita, mesmo ela não sendo fisicamente, porque depois que a gente, apesar que todo esse pra gente, quando a gente olha pra essa, caramba, o que eu fiz, né? Acho que toda mulher faz isso. Mas assim, eles vinham assim, em forma de cordeirinho mesmo. Você olhava, você via o príncipe encantado. As palavras, presente, sabe? Perfume, flor, chocolate. E eu não gosto de chocolate, mas eu aceitava de coração.
A gente vive, por exemplo, nesses últimos tempos, né, violência exposta, dá a impressão que a violência contra esse corpo de mulher recebeu uma autorização política nesse último tempo, tipo, tudo pode, com falas de mulheres junto. Com falas de mulheres junto, apoiando essa decisão. Então estupra, então que venha o outro, então matou com facada, matou com tiro, matou com não sei o quê, tá, que venha o próximo dia. Então dá a impressão que a gente está naturalizando a violência como algo, sim, normal. Tá, não, mas o outro foi mais violento. Então é um corpo que cabe violência, a gente precisa pensar que tipo de sociedade que a gente está naturalizando como normal para essa mulher, porque está muito perigoso ser mulher. Eu cheguei num relacionamento que ele pegou todas as minhas roupas e vendeu para um brechó. Simples. Pegou meus shorts, meus cropped, falou, você não vai usar mais. Meus saltos, arrancou na faca os saltos dos meus sapatos, de deixar no prego. Porque falava que eu não ia andar de salto porque eu ficava com a bunda empinada e que eu ficava muito vulgar. Então, assim, eu tomava tapas, assim, aleatórias. De olhar pro lado e tomar um tapa e falar, por que você tá olhando pro lado? E eu chegar em casa chorando e ele olhar pra mim e falar, me perdoa, eu tô fazendo isso porque eu te amo. E fazer eu entender, eu acreditar que aquilo era amor. Sabe por que eu tô fazendo isso? Porque eu te amo, sabe por que eu te sufoco? Porque você é só minha. Você é o amor da minha vida. E eu achar que aquilo era amor. Então hoje eu vejo que isso não é amor, mas antes eu achava que era amor. Porque eu falava, caramba, os caras tá me batendo por ciúme porque ele me ama. Mas não era ciúme, era doença, era posse. Eu sempre entendi, né, na minha vida que a mulher deveria valer muito mais porque ela pare a vida, né? Ela dá a vida. Mas a gente está vivendo um tempo muito complicado, de um estado complicado, em que diz que a mulher vale menos justamente por ela parir, né? E que é uma fraquejada, que é tudo que significa mulher. A gente nas nossas rodas, né, vai falar sobre a mulher, a gente vai dizer, mulher é terrível, mulher aguenta dor, mulher não tem medo, mulher faz mesmo, mulher é ousada, mulher não sei o quê, né? Mulher parará, parará. Mas aí, quando a gente vê isso concretamente, a gente está recebendo isso de forma completamente contrária. Com a mulher, como eu disse anteriormente, com a mulher pode tudo. Ela é um ser, é uma fraquejada, ela é uma mulher, é um fulano que não vale tanto assim. A importância são os homens, né? E eu vou dizer para você, se essa mulher é negra, então aí a gente está com um problema muito, muito grave nas mãos para resolver. É um Estado que não se ocupa das mulheres, não se ocupa do povo originário. A gente vem vivendo várias situações de racismo, né, de discriminação, uma série de circunstâncias naturalizadas da violência, e é um Estado que não se ocupa disso. Olha, a violência doméstica, ela impacta diretamente o comportamento, sobretudo a forma como a gente enxerga a vida em sociedade, né? É muito claro o quanto essas mulheres que a gente atende, elas se veem num processo de não se reconhecer mais enquanto pessoa, né? Parece que a violência tira tudo delas, inclusive a sua própria humanidade, né? E se a gente perde a nossa humanidade, sobretudo nós mulheres, né, que temos um processo de autoestima que é muito valioso, um processo relacional com as famílias, com as pessoas, com os nossos amigos, com a sociedade, com a nossa forma de ver o mundo, com as nossas expectativas, a violência ela tira tanto que a gente perde a capacidade de enxergar o dia seguinte. Então, para quem estiver nos assistindo, acho que é sempre importante pensar que se hoje você olha para você nesse espelho e já não se reconhece mais quanto a mulher do passado, é porque você perdeu muito de si, né? Então, e eu não estou falando a perda física, que é um cabelo arrumado, um batom vermelho. Eu estou falando a capacidade de sonhar. E a violência ela tem a capacidade de fato, tirar tudo desse comportamento espontâneo, livre, liberto, expansivo.
né? Nós nascemos assim, é uma luta ser mulher, a gente se constitui todos os dias, a gente vai aprendendo a sonhar, vai aprendendo a transpor os obstáculos, os percalços, porque ser mulher nessa sociedade não é fácil. Mas quando essa violência está dentro de casa, é muito rápido a queda. As mulheres em situação de violência, elas não pensam dezembro. Você está aqui, né? As pessoas estão aqui, a gente está em agosto e está pensando assim: quando chegar em dezembro, talvez eu vá viajar, talvez eu vá não sei o quê, acho que eu vou comprar um casaco, acho que eu vou visitar um fulano, acho que eu vou. Você tem um planejamento. Você tem um planejamento. As mulheres que vivem história de violência, elas pensam aquele dia que ela levantou. Elas perdem a ilusão da vida. E aí você tem crianças no meio disso tudo que também perdem a ilusão da vida. Acho que a principal, a coisa que a gente mais trabalha com mulher em situação de violência é tentar restaurar nelas a capacidade de sonho, de querer alguma coisa, de querer estudar, de querer comprar um celular, por exemplo. De querer alguma coisa, porque é incrível isso, né? A gente vive numa sociedade capitalista que é importante ter e não ser, mas as mulheres em situação de violência, tanto faz, tanto faz. Nem sei se eu vou estar viva, nem sei se eu vou dar conta disso. Mulher em situação de violência tem muitos problemas de saúde, tem muitas demandas mentais, tem muita dependência medicamentosa. Tem muita dificuldade de sonhar. É que a pessoa, né, tipo, esquece que precisa também se amar, precisa se cuidar, precisa se dar carinho, precisa, tipo, olhar pra falar, pô, eu preciso de cuidados psicológico, médico, físico também, né, porque a gente perde até a vaidade, entendeu? Quando o nosso psicológico tá muito abalado, a gente não consegue se enxergar. Então aqui, com o projeto, no abrigo, tal, o trabalho que as meninas fazem, a gente se enxerga. Então eu me enxergando, eu consigo me cuidar e me sentir amada, entendeu? Pensando nas mulheres quando elas chegam aqui, elas chegam extremamente fragilizadas, né? E se a gente for até pensar na questão psicológica, né, a grande maioria delas chegam sempre já com uso de medicação, né? Já ou fazendo uso de medicação ou logo precisando já fazer o uso de medicação. Na sua grande maioria, sempre num quadro muito profundo de depressão e ansiedade, né? E durante, né, quando vou fazendo os atendimentos, enfim, a gente vai levantando o histórico dessa mulher e percebendo que existe, né, uma história já muito antiga disso. Quando eu digo antiga, é que a história vai se repetindo na sua grande maioria dentro da família. Então é a avó que já passava por essa situação, é a mãe que passava por essa situação. Então é como se fosse uma sensação de conformismo, né? E de que entender que aquela violência é uma coisa normalizada, é algo natural. Claro que em alguns casos isso não acontece, né, dessa repetição do histórico familiar, mas na grande maioria sim. O que a gente não pode é desistir dessa mulher, né, e não desistir de ajudá-la, né, e entender que nesse processo, que é uma das coisas que eu falo para todas essas mulheres, que a gente não está aqui para julgar e que a gente entende que em algum momento esse relacionamento foi bom, que existiu amor e que é difícil enxergar que esse homem que elas tanto amaram lá no começo e que ainda amam com tudo isso que acontece, né, não é mais aquele homem que elas esperavam. E que isso leva um tempo para a pessoa entender, para a pessoa internalizar, né? A violência, ela traz um impacto gigante às famílias, né? Mas o que a gente percebe é que acabam existindo dois lados da história. As famílias, elas por vezes ficam divididas entre aqueles que se sensibilizam com a condição da mulher e entre aqueles que acreditam que não era para tudo isso. E que em briga de marido e mulher não se mete a colher, e que ele nem é tão ruim assim, ele é tão maravilhoso, ele cuida tão bem das crianças, ele dá tudo para ela, né?
Poxa, tem coisas que a gente releva, né? E muitas das vezes que a gente recebe essas mulheres aqui é porque elas não tiveram o devido apoio familiar que poderiam ter tido. Elas se veem num caminho sem lugar nenhum, né? As mulheres que sofrem violência, elas são muito desacreditadas pela sociedade como um todo, né? Mas sobretudo por suas famílias. As mulheres que estão socialmente desprotegidas, elas tendem a encontrar mais dificuldade para sair do ciclo da violência, né? Óbvio, a violência ela se reverbera pelo comportamento do homem, mas a diferença é se eu tenho uma renda, se eu tenho condições de simplesmente decidir pela minha vida e que isso não traga tanto impacto para a minha vida. Só que na grande maioria das vezes a gente tem mulheres que estão desempregadas, que são sujeitas à sobrevivência pela renda do homem, e que não vem outra possibilidade que não seja continuar ali, porque vão para onde? Às vezes não tem para onde ir, né? Sem fome, porque quando a gente tem uma rede de apoio, quando a gente tem emprego, quando a gente tem uma casa própria, o cenário é outro, a gente encontra outros caminhos. Então, não é tão simples falar para uma mulher pobre, periférica, sobretudo as mulheres pretas de periferia, olha, vai ali, procura um apoio que é simples, você rompe e tá tudo certo. Aí ela fala, tá, mas aí eu vou para onde? O que eu faço? Porque também não é para todos os casos que essa mulher consegue afastar o agressor do lar e se mantém nessa casa. Ela pode até se manter, mas com que renda? Então você tem que dizer, apresentar um mundo para elas. Você precisa apresentar esse mundo com outras possibilidades. Por mais que seja difícil, e a gente sabe que a vida não está fácil, a gente precisa apresentar para essa mulher a força que ela sabe que ela não sabe que tem e a possibilidade de que há um outro mundo possível. Olha, hoje eu sou uma pessoa forte, né? Que ainda tá passando por alguns obstáculos, só que observando, né? Não me precipitando, porque eu me precipitei muito. Porque às vezes a gente quer dar um salto maior do que nossas pernas, e não é assim. E hoje eu penso assim, a gente tem que passar cada degrauzinho, cuidadosamente, observando, absorvendo e filtrando quem vai estar com você nessa caminhada. Então hoje eu falo,
Eu sou essa mulher. A primeira coisa para uma mulher sair do ciclo de violência é pedir ajuda. A gente sabe o quanto, por vezes, a violência ela coloca em xeque, inclusive, a nossa sanidade, né? Eu sei que essa mulher que sofre violência, muitas vezes ela pergunta, mas será que ele foi tão violento assim? Não, porque hoje ele me trouxe flores, ele disse que não vai me agredir mais, que tá tudo bem. Só que a perversidade da roupagem da violência faz com que hoje esteja tudo bem e amanhã a violência seja duplamente pior. Se eu posso falar algo não espere, né, que o pior venha acontecer, que você venha perder a sua vida. Então, assim, não se sintam sozinhas. Existem hoje muitas possibilidades, né? Existem unidades de proteção que vão garantir apoio, atendimento psicológico, social, jurídico, né? Você vai ser amparada até se sentir fortalecida a romper com o processo de violência. E se de repente não tiver a coragem, a decisão de denunciar o agressor, de afastar ele do lar, tudo bem também. Nós temos espaços de acolhimento onde você pode, né, com toda a proteção, todo o apoio, sair do seu ambiente, do seu lar, tendo o direito de levar seus filhos, seus documentos, seus pertences, indo para um outro lugar, um espaço onde você de fato vai ser protegida, cuidada, para assim reconstruir sua vida. A gente às vezes não enxerga o quanto a gente é forte. Então, ser mulher pra mim é isso, é se superar todos os dias, é acreditar que eu posso ser melhor, que eu posso conseguir todas as coisas, que nenhuma palavra vai me destruir, nada vai me derrotar e ser empoderada. Ser mulher é ser forte, que ser mulher é correr atrás daquilo que a gente quer e que ser mulher é ter a voz também. Ser mulher pra mim é ser completa, que foi uma coisa que eu nunca me senti em toda a minha vida.